Busque a presença de Deus ao amanhecer e veja o milagre do dia. Oração da manhã poderosa. Existe algo verdadeiramente sagrado no silêncio da madrugada. Antes que os pássaros comecem a cantar, antes que a cidade desperte por completo, há um sussurro gentil vindo diretamente do trono de Deus, chamando: "Vem estar comigo." Não é apenas um convite de amor, é uma verdadeira convocação divina à intimidade, um chamado claro ao despertar espiritual. É nesse instante mágico, quando a noite se despede e o dia começa a nascer, que o céu parece mais próximo, o coração se torna mais sensível e a presença do Espírito Santo mais palpável. É nesse período abençoado que a alma encontra seu verdadeiro descanso e o nosso propósito se alinha de fato com a vontade do Pai. Buscar a presença de Deus ao amanhecer é como lançar sementes de fé no solo mais fértil da graça divina. O coração que ora cedo prepara o terreno para colher milagres abundantes ao longo de todo o dia. A mente se renova, o espírito se fortalece e até mesmo as circunstâncias mais adversas se curvam diante da soberania daquele que tudo pode. O verdadeiro poder do amanhecer reside em reconhecer que cada primeiro respiro do dia pertence, em essência, ao Criador. É uma entrega total, o controle, a agenda, os pensamentos e as emoções, tudo nas mãos dele, enquanto declaramos com fé: Senhor, este dia é inteiramente teu. Deus ama quando seus filhos se levantam antes que o mundo os distraia. É como se o céu tivesse reservado bênçãos especiais para aqueles que o buscam enquanto o orvalho ainda cobre a terra. Quando você se ajoelha diante do Pai no início do dia, anjos se movem em sua direção, portas se abrem e aquilo que estava confuso começa a fazer todo o sentido. O Espírito Santo fala com clareza quando a alma está quieta. É por isso que Jesus buscava o Pai de madrugada. Não por uma mera rotina, mas por puro amor, por dependência, por uma necessidade profunda de estar em comunhão constante. Muitos almejam viver milagres, mas poucos compreendem que os milagres florescem no solo da devoção diária. O poder da manhã não está apenas no nascer do sol, mas em quem decide nascer espiritualmente junto com ele. O amanhecer representa o novo, novas chances, nova misericórdia, uma nova porção da presença divina. Quando o salmista declarou: "De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando." Salmos 5:3, ele estava revelando um princípio eterno. Quem fala com Deus cedo, ouve sua resposta durante todo o dia. Cada amanhecer é uma oportunidade divina. O mundo acorda preocupado, apressado, cheio de ruídos e demandas. Mas quem desperta buscando a Deus vive um ritmo diferente, o ritmo da paz. Não apressa a presença do Altíssimo, assim plenitude. E é dessa plenitude que brota a força para suportar, a sabedoria para decidir e a fé para vencer. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1:35. O Filho de Deus sabia que cada dia traria suas próprias batalhas, e antes de enfrentá-las, ele se fortalecia na comunhão com o Pai. Essa é a chave da vitória, não começar o dia reagindo ao mundo, mas se conectando ao céu. Jesus não esperava o caos do meio-dia para orar. Ele antecipava o mover espiritual. Assim também devemos fazer. Quando o dia ainda está em silêncio, o Espírito Santo fala alto. Quando o mundo dorme, o céu trabalha em favor daqueles que o buscam. Busque a presença de Deus ao amanhecer e você perceberá que as pressões que antes o dominavam agora se dissipam diante da sua glória. O que parecia impossível se torna leve, o que era confuso se torna claro, e o que era dor se transforma em um poderoso testemunho. O amanhecer é o altar da confiança. Cada raio de sol é como uma promessa visível. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23.
O inimigo tenta roubar as primeiras horas do dia porque sabe que nelas está o segredo da vitória. Se ele conseguir ocupar sua mente logo ao acordar com distrações, preocupações e ansiedade, ele rouba a semente da comunhão. Mas quando você acorda e dobra os joelhos dizendo, "Bom dia, Espírito Santo", o inferno recua e o céu se manifesta de forma poderosa. O primeiro pensamento do dia revela o que governa o coração. Quando o primeiro pensamento é Deus, o dia se torna consagrado. Mas quando o primeiro pensamento é o medo, a correria ou a culpa, o coração já começa o dia distante da fonte da paz. É por isso que o salmista dizia, "De madrugada te busco, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja." Buscar o Senhor logo ao despertar é declarar, nada é mais importante do que tua presença. Essa entrega abre as comportas do sobrenatural. Deus habita onde é desejado, e Ele visita intensamente aqueles que o buscam de todo o coração. O amanhecer é, portanto, o momento em que o céu visita a terra com abundante misericórdia. Quando observamos a vida de Jesus, percebemos um padrão divino em suas ações. Ele nunca começou o dia sem antes buscar o Pai. Em Marcos 1,35, lemos que, de madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se e foi orar. Isso nos mostra que a comunhão com Deus não era uma opção, mas uma prioridade inegociável. O Filho não fazia nada sem antes ouvir o Pai. E é exatamente esse modelo que o Espírito Santo deseja restaurar em nós. Cada manhã, Jesus renovava sua força, recebia instruções e se alinhava com o propósito celestial. A força que ele demonstrava diante das multidões nascia na intimidade da oração. O poder dos milagres, das palavras e dos atos de compaixão que marcavam seu ministério era resultado da presença buscada na solitude do amanhecer. Assim também acontece conosco. A vitória pública nasce da comunhão secreta. Deus não nos chama para começarmos o dia carregando o peso do ontem, mas para recebermos o renovo da sua presença. Cada manhã é um convite para deixar para trás o que passou e viver o novo que Ele está preparando. Por isso o salmista declarou, "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Salmos 35. A alegria da manhã não é apenas um sentimento, é uma consequência direta da presença divina. Quando o Espírito Santo enche o coração logo ao amanhecer, ele restaura o ânimo, renova a esperança e traz direção. Buscar a presença de Deus é mais do que orar. É permitir que Ele molde o dia, as decisões e as emoções. Para uma manhã consagrada, siga estes passos. 1. Adoração e entrega. Antes de pedir qualquer coisa, adore. Diga, Senhor, Tu és o centro do meu dia, nada farei sem Tua direção. A adoração abre o céu e estabelece o trono de Deus no coração. 2. Confiança e direção. Coloque diante de Deus seus planos, compromissos e desafios. Peça para que o Espírito Santo o guie em cada passo. Entregar é reconhecer que o controle pertence ao Senhor e que nada foge ao seu olhar. 3. Expectativa e fé. Espere o agir de Deus com fé. Ele não se manifesta apenas no templo, mas no cotidiano, na mesa, no trabalho, no trânsito, na conversa com os filhos. Quem busca o Senhor de manhã vive o dia inteiro em comunhão. A Bíblia está repleta de testemunhos de pessoas que aprenderam a buscar o Senhor logo cedo. Abraão se levantou de madrugada para obedecer à voz de Deus, Gênesis 22:3. Moisés subiu ao monte ao amanhecer para receber as tábuas da lei, Êxodo 34:4. Davi, antes de ser rei, aprendeu a louvar nas manhãs frias dos campos cuidando das ovelhas. E Daniel, mesmo em meio à perseguição, orava 3 vezes ao dia com o coração voltado para Jerusalém. Esses homens não eram especiais por si mesmos. Eram especiais porque decidiram colocar Deus em primeiro lugar. A unção que havia sobre eles era resultado da intimidade.
O segredo não estava em longas orações, mas em corações sinceros. Quando o primeiro pensamento do dia pertence a Deus, o resto do dia é guiado por Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 56:6. Buscar cedo é buscar com prioridade. Há bênçãos que só são liberadas para aqueles que não adiam o encontro com o Altíssimo. De manhã sacia-nos com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos de alegria. Salmos 90:14. Quando o amor de Deus nos envolve nas primeiras horas, o cântico da alegria se torna o tom do dia inteiro. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Salmo 143:8. O coração que confia em Deus desperta em paz. Mesmo diante de problemas, há serenidade, pois o Senhor já está cuidando de tudo. O amanhecer é a hora da visitação. Enquanto muitos dormem, o Espírito de Deus se move. É nesse período que as revelações espirituais são mais intensas, que a mente se torna mais sensível e que a alma mais facilmente se aquieta. Não é coincidência que o maná caía cedo, antes do sol aquecer, Êxodo 16:21. Quem acordava tarde não o encontrava mais. A provisão diária estava na busca antecipada. O mesmo acontece conosco. Deus derrama a sabedoria, a força e o favor àqueles que o buscam antes de tudo. O mundo pode estar cheio de oportunidades, mas apenas quem ouve a voz de Deus no amanhecer saberá qual delas vem do céu. O amanhecer é espiritualmente o momento da colheita da graça. O Espírito Santo fala, inspira, corrige e consola. Ele planta em nós o que florescerá ao longo do dia. Por isso, quem ora pela manhã vive o dia inteiro sob a cobertura da paz divina. Como tem sido seu primeiro pensamento ao despertar? É Deus quem domina sua mente ou as preocupações do dia tomam o lugar do Criador? Hoje o Senhor está lhe chamando para um novo nível de comunhão. Ele quer que as suas manhãs sejam sagradas, que o seu primeiro gesto seja erguer os olhos ao céu e dizer: Pai, obrigado por este novo dia. Toma o controle de tudo. Quando você se coloca diante de Deus logo cedo, está declarando: eu dependo de ti. E o Pai se agrada disso. Ele honra quem o busca, ele recompensa quem o prioriza. O segredo dos dias vitoriosos está na manhã consagrada. Há manhãs que não acontecem apenas fora de nós, mas dentro da alma. Enquanto o sol nasce no horizonte, o Espírito Santo acende uma luz interior, uma chama que dissipa a escuridão das dúvidas e dos medos. Essas são as manhãs da alma, quando o coração cansado volta a pulsar com esperança, quando as lágrimas secam e a fé desperta novamente. Talvez você esteja atravessando uma noite longa, noites de dor, de incerteza, de silêncio de Deus. Mas o Senhor lhe diz hoje: não temas, o amanhecer está chegando. Pois como está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Deus é especialista em transformar o fim em recomeço. Ele não desperdiça nenhuma lágrima. Cada uma se torna a semente da nova estação. Quando a alma se prostra em oração ao amanhecer, o Espírito Santo sopra vida sobre o que parecia morto. E é nesse encontro que os milagres começam, não apenas os externos, mas os que acontecem dentro de nós. Quando Jesus ressuscitou, foi de madrugada, no primeiro dia da semana, Marcos 16:2. O maior milagre da história, a vitória sobre a morte, aconteceu enquanto o mundo ainda dormia. Isso não é um acaso. Deus escolheu o amanhecer para revelar a ressurreição, para nos ensinar que todo fim é apenas o início de uma nova manhã. Assim também acontece na sua vida. Pode haver situações que parecem sepultadas, sonhos esquecidos, planos frustrados, mas o Senhor é o mesmo que faz o sol nascer todos os dias. Ele é capaz de ressuscitar promessas, reacender ministérios e restaurar relacionamentos. O que parecia perdido pode florescer novamente sob a luz da presença divina. Cada manhã, Deus lhe entrega uma nova oportunidade de crer.
Você pode não controlar o que o dia trará, mas pode decidir com quem irá caminhar. E quando o primeiro passo é dado na direção da presença de Deus, todo o caminho é iluminado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 a 23. O amanhecer é um lembrete visível de que Deus não desistiu de você. Se o sol nasceu, é sinal de que o amor do Pai ainda o cobre. O perdão de Deus é diário, assim como o nascer do sol. Não importa o que você fez ontem, hoje é um novo começo, cheio de graça. Desperta minha alma, despertem harpa e lira, quero acordar o alvorecer. Salmos 57, 8. Davi não esperava o amanhecer para adorar, ele acordava o amanhecer. Essa é a postura de quem entende o poder da presença de Deus. Não esperar que as circunstâncias mudem para louvar, mas louvar para que as circunstâncias se transformem. A adoração desperta o céu e muda o ambiente ao redor. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e o cercas do teu favor como um escudo. Salmo 5:12. A bênção da manhã é um escudo de proteção. Quando você ora cedo, o Senhor coloca sobre sua vida uma barreira de favor e graça que o acompanha por onde for. As palavras ditas na presença de Deus tornam-se decretos espirituais que os anjos executam durante o dia. Toda manhã traz consigo uma pergunta divina. O que você fará com o novo dia que eu lhe dei? O tempo é um presente sagrado, e quem começa o dia com Deus não o desperdiça. Ao buscar o Senhor ao amanhecer, você se reconecta ao propósito que o fez nascer. Cada um de nós foi criado com uma missão, e é na presença de Deus que descobrimos qual é. Foi ao amanhecer que Pedro voltou ao mar para pescar, João 21, 4 a 6. Ele havia desistido do ministério, decepcionada por ter negado Jesus. Mas foi justamente na madrugada, quando o céu clareava, que Cristo apareceu na praia e o restaurou. O mesmo Senhor que restaurou Pedro deseja restaurar você. Ele quer devolver-lhe a fé, o ânimo e a direção. Não importa quantas vezes você tenha falhado, o Deus das manhãs está chamando o seu nome outra vez. Ele diz: volta ao primeiro amor, volta ao lugar da comunhão, volta a me buscar logo ao amanhecer. O propósito não se perde quando se busca o Senhor, ele se renova. Cada manhã é uma chance de recomeçar e alinhar sua vida com o céu. Buscar a presença de Deus ao amanhecer é um hábito que transforma o caráter. A princípio, o corpo resiste, o sono, o cansaço, a rotina, mas com o tempo, a alma começa a ansiar por esse encontro. Torna-se natural acordar e dobrar os joelhos, abrir a Bíblia e sentir a voz suave do Espírito falando. É como o maná que alimentava Israel no deserto, vinha fresco a cada dia. Mas precisava ser colhido cedo. Assim é a presença de Deus, uma porção diária, renovada, viva. Quem tenta viver de experiências antigas se torna fraco espiritualmente, mas quem se alimenta todas as manhãs se torna inabalável. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Ao buscar a palavra pela manhã, você se alimenta do pão vivo do céu. Cada versículo meditado é uma semente plantada que florescerá ao longo do dia. Quem começa o dia com a palavra, termina o dia com sabedoria. Há uma batalha silenciosa que acontece toda manhã. A alma quer dormir, mas o espírito quer se levantar. O corpo deseja conforto, mas o coração anseia pela presença. E é nessa escolha, entre permanecer na cama ou se ajoelhar em oração, que se definem vitórias eternas. Quando você vence a si mesmo e busca o Senhor, o céu se move. Deus se agrada da sua renúncia. Ele enche seu coração com a paz que o mundo não pode dar. A presença de Deus logo cedo não é um fardo, é um privilégio. Não é uma obrigação, é uma herança dos filhos. A cada manhã o Senhor passa, e feliz é aquele que o encontra despertado. Oração da manhã poderosa.
Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, nesta manhã me coloco diante de Ti em espírito de reverência e adoração. Antes que o mundo desperte, antes que as vozes do dia me chamem, quero ouvir a Tua voz. Tua presença é meu refúgio, Tua palavra é meu alimento, Tua vontade é meu caminho. Hoje eu venho diante do Teu trono para Te dizer que Te amo, não apenas com palavras, mas com todo o coração que anseia por Ti. Quero, Senhor, começar este dia nos Teus braços, porque sem Ti nada faz sentido. Tu és o Alfa e o Ômega, o Deus que escreve o início e o fim, o Senhor do tempo e da eternidade. Quando o sol nasce, é o Teu olhar que ilumina a terra. Quando o vento sopra, é o Teu fôlego que dá vida. Quando o coração pulsa, é o Teu amor que o sustenta. Senhor, Te louvo por quem Tu és. Tu és o Deus que nunca muda, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Teu trono está estabelecido acima das nuvens, mas Tua presença habita dentro de mim. Te louvo porque és fiel, ainda que eu fale. És paciente, ainda que eu demore a entender Teus caminhos. Obrigado, Pai, porque cada manhã revela o Teu caráter, Tua fidelidade, Tua misericórdia e Teu amor incondicional. O sol que nasce é o lembrete de que o Senhor ainda está no controle, de que a história não acabou e de que Tua bondade é maior do que meus erros. Pai, nesta manhã eu confesso que preciso de Ti. Perdoa-me por tantas vezes ter começado o dia sem Te buscar, por ter deixado as pressas do mundo ocuparem o lugar do Teu Espírito. Perdoa minhas distrações, minhas inquietações, meu orgulho e minha autossuficiência. Purifica-me com o sangue de Jesus. Lava-me da culpa, do medo e de toda a contaminação que tentei carregar sozinha. Hoje eu decido entregar tudo aos Teus pés. As preocupações que me pesam, os pecados que me entristecem, as palavras que ferem e os pensamentos que me afastam da paz. Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51:10. Quero acordar todos os dias desejando Tua presença mais do que o ar que respiro. Agora, Senhor, intercedo diante do Teu trono santo. Olha para o Teu povo nesta manhã, homens e mulheres que despertam com o coração cansado, com lágrimas nos olhos e peso nos ombros. Pai, visita cada lar, cada família, cada quarto onde alguém ora em silêncio. Abençoa, Senhor, as mães que acordam cedo para cuidar dos filhos, os pais que saem para trabalhar com fé e esperança, os jovens que enfrentam dias incertos, os idosos que buscam forças para continuar. Derrama Tua paz sobre os lares onde há conflitos, Tua cura sobre os corpos enfermos, Tua provisão sobre as mesas vazias e Tua presença sobre os corações que se sentem sozinhos. Senhor, intercedo também pela nossa nação. Tem misericórdia do Brasil, Pai. Sara esta terra de corrupção, de divisão e de injustiça. Levanta líderes tementes ao Senhor, que governem com sabedoria e compaixão. Que a bandeira do Teu reino seja levantada sobre esta nação e que o Teu Espírito varra os 4 cantos do país com um avivamento santo. Senhor, consagro este dia a Ti. Que cada palavra que eu disser seja temperada com graça. Que cada decisão seja guiada pela Tua sabedoria. Que cada passo seja confirmado pelo Teu Espírito. Coloco diante de Ti minha família, meu trabalho, meus sonhos, meus projetos e até as minhas incertezas. Toma tudo, Pai, e faz do Teu jeito. Não quero viver o que planejei, quero viver o que o Senhor preparou. Eu declaro que este será um dia de milagres, porque onde Tua presença está, o sobrenatural acontece. Milagres não são coincidências, são o resultado da comunhão. E hoje eu escolho caminhar contigo, Senhor. Senhor, desperta o Teu povo. Desperta os que dormem espiritualmente, os que se acostumaram com a rotina, os que perderam o primeiro amor. Toca, Espírito Santo, nas igrejas que já não choram, nos corações que já não sentem Tua presença. Restaura a paixão pela Tua palavra.
Levanta intercessores que oram ao amanhecer, líderes cheios de temor e amor genuíno, jovens que preferem o altar à fama, homens e mulheres que dobram os joelhos antes de tocar no celular, crentes que transformam as manhãs em templos e o lar em santuário. Senhor, que haja um despertamento no Brasil e nas nações, que cada amanhecer traga o som de corações quebrantados e vozes rendidas dizendo: eu quero mais de ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque já estás agindo. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem entender, eu confio. Obrigado pelo dom da vida, pela salvação em Cristo, pela presença constante do Espírito Santo. Obrigado porque cada manhã é uma nova oportunidade de amar, servir e recomeçar. Te agradeço pelas bênçãos que posso ver e pelas que ainda não se manifestaram. Obrigado por cuidar dos detalhes, por guiar meus passos e por me proteger de perigos invisíveis. Tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre. Agora, Senhor, entrego a ti tudo o que sou e tudo o que tenho. Não quero viver segundo o medo, mas segundo a fé. Quero que tua presença vá comigo aonde eu for, no trabalho, na escola, nas conversas, nos silêncios. Declaro que hoje será um dia guiado pela tua mão. Um dia em que verei tua bondade, em que sentirei tua paz e em que serei instrumento do teu amor. Em nome de Jesus eu declaro: este amanhecer é santo, este dia é teu, esta vida é tua. Quando o cristão aprende a buscar a presença de Deus ao amanhecer, a vida nunca mais é a mesma. O coração se torna morada da paz, a mente se alinha à sabedoria do céu, e os passos passam a ser guiados pela mão invisível do Espírito Santo. O amanhecer, que antes era apenas o início de um novo dia, passa a ser um altar de comunhão, um ponto de encontro entre o temporal e o eterno. O que o mundo chama de rotina, o céu chama de revelação. Cada manhã é uma página nova que Deus escreve com promessas e propósitos. E quando o cristão entrega as primeiras horas ao Senhor, ele descobre que o dia já começa vencido, porque quem começa com Deus termina em vitória. Deus não quer apenas ser lembrado nas orações da manhã. Ele deseja caminhar com você durante todo o dia. O mesmo Deus que fala ao amanhecer também sustenta ao meio-dia e renova ao entardecer. Por isso, leve consigo o que o Espírito lhe falou nas primeiras horas. Que cada decisão seja um eco da voz que você ouviu na oração. Que cada palavra seja um reflexo do que o Senhor plantou em seu coração. O segredo da constância espiritual está na permanência. A presença de Deus não é um momento, é uma companhia. Quem a carrega ao longo do dia se torna luz em meio à escuridão e testemunho vivo da graça. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15:4. O amanhecer é o início da permanência, o primeiro passo de um relacionamento que se renova continuamente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quem busca primeiro nunca fica em falta. Aquele que prioriza o reino experimenta o cuidado do rei. Deus não ignora a oração feita cedo, com sinceridade e fé. O Senhor é bom para os que nele esperam, para aqueles que o buscam. Lamentações 3:25. O Senhor não apenas ouve, ele recompensa. A presença dele é a maior recompensa que um coração pode desejar. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Salmos 46:5. Esta é a promessa. Deus ajuda desde o romper da manhã. Quando você o busca, ele se levanta em seu favor. Enquanto você ora, o Senhor já está trabalhando. Ver o milagre do dia é enxergar o agir de Deus nas pequenas coisas. É perceber que o simples fato de abrir os olhos é um presente.
que cada respiração é prova da graça e que cada desafio é uma oportunidade de crescer. O milagre não está apenas no extraordinário, mas no cotidiano abençoado pela presença. Quem busca o Senhor ao amanhecer começa a perceber milagres em detalhes, no sorriso de um filho, na paz em meio ao caos, na força que vem quando tudo parece difícil. O verdadeiro milagre é viver guiado pela fé e sustentado pelo amor. Deus quer que você veja o milagre do dia, não apenas o milagre que muda as circunstâncias, mas o milagre que muda o coração. O Espírito Santo me faz declarar sobre você: este será um dia de renovo. O que estava travado será destravado. O que estava adormecido despertará. O que estava perdido será restaurado. Deus te diz: eu te escolhi para viver dias de luz. Nenhuma sombra te dominará, porque a minha presença é a tua aurora. A partir deste amanhecer, portas se abrirão, caminhos serão iluminados, respostas virão do alto. Você não andará mais em círculos. O Senhor está endireitando seus passos. O que parecia impossível será testemunho. O que era lágrima se tornará canção. O tempo da escuridão terminou. O sol da justiça está nascendo sobre você com cura em suas asas. Malaquias 4:2. Receba esta palavra. O milagre do dia já começou. Senhor, Deus de toda a graça, neste final de oração, eu levanto as mãos espiritualmente e declaro bênçãos sobre a vida de quem ora comigo. Que sobre esta casa repouse a tua luz. Que esta família seja protegida pelo teu poder. Que cada amanhecer seja repleto da tua presença e cada entardecer cheio da tua paz. Pai, que a tua unção desça agora como o orvalho de Hermon, renovando forças, curando feridas, restaurando sonhos. Derrama sobre este coração a certeza de que tu estás presente. Envolve esta vida com a tua glória e faz deste dia um altar de milagres. Senhor, abençoa o lar, o trabalho, os projetos, as decisões. Abre portas onde não há caminho. Faz brotar esperança onde tudo parece seco, e concede vitória onde antes havia medo. Cobre com o teu sangue cada passo dado hoje, e que em tudo se manifeste a tua vontade perfeita. Em nome de Jesus eu declaro: este será um dia de favor e vitória. Este será um dia de respostas e consolo. Este será um dia em que a glória do Senhor se manifestará. Amém. Amém e amém, amém. Ao terminar esta oração, guarde no coração esta verdade. Quem busca a presença de Deus ao amanhecer, vê o milagre do dia. Não há esforço desperdiçado, não há oração ignorada. Cada palavra dita ao Senhor é uma semente lançada que florescerá no tempo certo. Levante-se agora com paz. Respire fundo. Sinta o amor de Deus envolvendo você como o sol abraça a terra. Que o Espírito Santo seja seu guia, seu conforto e sua força. Que as misericórdias do Senhor o acompanhem do nascer ao pôr do sol. E que cada amanhecer seja um lembrete de que o Deus que o despertou ainda tem grandes planos para cumprir em sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24-26. Busque a presença de Deus ao amanhecer e veja o milagre do dia. Em nome de Jesus, amém. Shem.